Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Leira Borges e eu tô de volta aqui no meu canal para falar a respeito da gravidez que eu tive, que infelizmente não evoluiu. No último vídeo que eu fiz, eu falei bem a respeito sobre a doença em si, a gravidez molar, a mola datiforme, e eu não falei da minha situação particular. Eu falei de forma geral de como a doença surge, de como ela acontece, da diferença entre as duas doenças e prometi que eu voltaria para falar a respeito da minha situação. Então, eu tô de volta, espero que vocês gostem do vídeo e se gostarem, deixem um like, comentem aqui embaixo. E se puderem me seguir também, pretendo gravar outros vídeos pra vocês, não serão com esses temas, em nome de Jesus, em breve eu vou parar de falar sobre isso. Vou seguir o meu plano inicial para esse canal, mas por enquanto é o assunto que mais interessa, então eu estou falando sobre a minha gravidez molar. Então, gente, tô de volta pra dar continuidade no assunto da minha gravidez, né, pra vocês. Eu agradeço muito a todos que me mandaram mensagem, recebi vários feedbacks, vários elogios por ter compartilhado a minha situação, né. Eu acho que, assim, de certa forma fez mais bem pra mim do que possa fazer bem pra qualquer outra pessoa, porque o fato de falar, pôr pra fora, me ajudou muito. Parece que torna as coisas um pouco mais normais, mais fáceis de digerir, sabe? Então eu fiquei muito tranquila, muito mais calma depois de ter gravado os vídeos. E fico feliz que gostaram, fico feliz com as mensagens que recebi. Muito obrigada pela força que todos estão me dando. E como vocês veem, eu tô bem tranquila, graças a Deus. Eu tô muito em paz com a decisão de Deus. Eu deixei nas mãos dele essa gravidez e ele tomou essa decisão, então amém. Ele sabe o que é melhor pra gente. Eu não sou ninguém para dizer o que eu queria era uma coisa, mas Deus sempre quer o melhor para nós, então Deus sabe de todas as coisas. Eu ainda acredito que foi um livramento, agora mais do que nunca eu acredito que foi um livramento de algo pior lá na frente. Então eu voltei para dar sequência no próximo capítulo, né, dessa história que eu comecei a viver em fevereiro. Para quem ainda não viu os outros vídeos, tem mais 2 vídeos meus que eu falo. Um eu tô contando a respeito da gravidez e a respeito da perda gestacional que eu sofri, infelizmente. E no outro eu estou contando a respeito da mola datiforme, que a minha gravidez tinha essa possibilidade de ser essa doença, era uma possibilidade grande de ser essa doença. E que eu queria explicar para vocês, antes de contar a minha experiência, eu queria explicar para todos o que era a mola datiforme, a diferença entre os 2 tipos de doença que existe, para que depois eu pudesse contar a minha experiência, tá? Bom, hoje eu recebi o resultado do anátomo patológico e sim, eu tive mola. Veio a confirmação do anátomo patológico, confirmou como mola datiforme parcial. É um alívio para mim, de certa forma. Claro que a gente sempre torce para que não tivesse sido nada, né? Para que fosse apenas uma perda gestacional. Torci muito por isso também. Mas o fato de ser a mola parcial já me trouxe um alívio muito grande. Porque eu já estava achando muito difícil de não ser a mola, porque o médico já tinha me dado essa certeza, né? Lá no dia da curetagem ele já tinha me falado que era mola mesmo. E depois ele disse pra gente esperar o resultado do anátomo patológico pra gente conversar mais sobre o assunto. E o meu exame ficou pronto hoje. E hoje eu fui fazer uma ultrassom com o meu obstetra, ginecologista e obstetra. Fiz uma ultrassom, a gente olhou o útero. Ontem eu refiz o beta. E graças a Deus o beta tá bem baixo. E a última vez que eu fiz estava em 1100 e alguma coisa, que foi quinta-feira passada. Ontem, que foi quinta-feira também, deu 200 e alguma coisinha. E aí assim, né, a tendência é ir diminuindo, né, cada dia que passa. A minha expectativa é que na próxima semana já tenha zerado. Mas confirmando a mola, não faz tanta diferença se zerar na semana que vem, porque agora a gente precisa fazer o acompanhamento da doença. Quer dizer, corrigindo, faz diferença sim, lógico, quanto mais rápido zerar, melhor, eu vou ficar mais tranquila, quer dizer que eu estou realmente
sendo curada da doença, mas de qualquer forma, independente de qualquer forma, nós vamos ter que fazer um acompanhamento. Eu até postei outro dia a respeito dos nãos de Deus, né? Que se eu recebesse uma confirmação da mola, isso para mim significaria um não de Deus. Mas eu não penso mais dessa forma. Mesmo tendo recebido a confirmação da mola, o fato de ter sido a mola parcial me deu um pouquinho mais de paz na minha de espírito. Porque assim, a mola parcial, como eu expliquei no vídeo anterior para vocês, o problema não é o meu óvulo, o problema foi um acaso da natureza, uma probabilidade mínima de 2 espermatozoides fecundarem ao mesmo tempo um óvulo normal. Então, não é culpa do meu óvulo. Se fosse se a confirmação do anátomo patológico viesse como mola completa, eu acho que eu desanimaria um pouquinho, porque ia dizer que era o meu óvulo que era o problema. E pela minha idade, eu acho que eu ia ficar um pouco preocupada de tentar novamente. Não sei exatamente como eu reagiria, essa é meu pensamento hoje. Semana passada eu pensava um pouco pior em relação a isso, hoje eu já dei uma aliviada nos meus pensamentos assim, então pode ser que futuramente eu até voltasse a tentar, mas eu acho que nesse momento eu ia ficar um pouco receosa. Bom, enfim, eu fiz, como eu já disse, o beta na semana passada, refiz ontem, tá baixando, graças a Deus. Eu espero que no próximo tenha zerado ou pelo menos se aproximado de zero. Mas independente disso, nós vamos fazer o acompanhamento. Meu médico disse que ele disse 1 ano sem engravidar. Depois ele disse que a gente vai acompanhar e vamos viver esses momentos assim, vamos por partes, né? Porque existe todo um protocolo a ser seguido de precaução para não correr riscos, né? Então, o que nós vamos fazer? Semana que vem, na próxima quinta, eu vou refazer o beta. Acho que, se eu não me engano, são 8 semanas refazendo o beta. Ele vai, a partir do momento que o beta zerar, ele vai pedir mais 2 meses de beta zerado. Então, ou seja, são mais, a partir do momento que o beta zerar, são mais 8 betas, 8 semanas, né, de beta. Tem que dar zerado todos eles, para que a gente possa, então, começar uma suplementação. E aí, talvez, né, quem sabe aí lá na frente a gente vai ver se ele vai me liberar para uma nova tentativa de gravidez, ou não sei, talvez ele peça realmente para manter 1 ano, para poder ver o que vai virar isso, né? Como eu disse no outro vídeo para vocês, a mola parcial ela é bem mais difícil de evoluir para o caso grave da doença, então ela é mais tranquila de se livrar dela. A mola parcial, ela tem os betas menores e não são tão altos como o da mola completa, o que combina exatamente com o que aconteceu comigo, porque embora eu tinha uma suspeita de mola, o meu beta não condizia com isso, porque meus betas, embora eles continuavam subindo, mesmo após a perda, eles continuavam subindo, ainda assim não era uma alta tão significativa a ponto do médico cravar que era a mola. Porém, o médico descartou a mola parcial inicialmente porque ele não conseguiu visualizar nem o embrião e nem a vesícula vitelínica. Então, por isso ele tinha descartado a mola parcial. Ele disse que acreditava que se fosse era a mola completa. Depois da curetagem, ele disse, eu lembro que ele me disse que era mola parcial, mas ele disse que não, que ele falou pra mim que era pra esperar o resultado do anátomo patológico. Então, sei lá, talvez eu tenha sonhado com isso. E então ele disse que era mola, ele confirmou pro meu marido que era mola, logo após a curetagem, confirmou pra mim também. Mas ele não cravou se era parcial ou completa. Por ele não ter visualizado a vesícula vitelínica e nem o embrião, ele descartou a mola parcial, porém o diagnóstico do anátomo patológico veio como mola parcial. Ontem eu também recebi o diagnóstico do cariótipo e infelizmente não teve células suficientes para analisar e dizer se era... que daria mais certeza ainda da mola parcial, mas o médico disse que como o anátomo veio com certeza de que era mola parcial, então é mola parcial mesmo. Não veio nada a respeito do embrião, porque no cariótipo infelizmente não saiu nada, não deu ele foi indetectável.
E estava escrito lá que como o aborto pode ter sido, acho que com mais de 3 dias, se eu não me engano, e tinha sido mais de 2 semanas antes, né, quando eu fiz a curetagem. A gente esperou 2 semanas para que eu expelisse naturalmente, mas não aconteceu. E então é por isso, provavelmente, meu organismo já havia absorvido o início da formação do embriãozinho, então não teve como fazer o cariótipo. E o anátomo foi dos restos ovulares, né, que fala, que foi do conteúdo extraído do meu útero, e o cariótipo deu mola parcial. A mola parcial quer dizer que em algum momento houve a formação, o início pelo menos da formação de um embriãozinho, que infelizmente não foi pra frente. Infelizmente não era pra ser, porque, como eu já disse pra vocês no outro vídeo, no caso de mola parcial, infelizmente não tem, é incompatível com a vida. Então eu acredito que tenha sido um livramento, que Deus nos poupou de um sofrimento maior. Qualquer dia eu até gravo um vídeo falando sobre o pesadelo que minha filha, de 6 anos, ela tinha 5 anos na época ainda, ia fazer 6 anos no mês seguinte, teve um pesadelo, que eu estava grávida e que era a irmãzinha dela, e que a irmãzinha nascia com uma doença e morria. Então ela relatou no sonho dela detalhes assim do sonho que eu ainda sinto que Deus nos livrou do sofrimento que poderia ser essa gravidez, né? Então, gerar uma vida sabendo que ela vai morrer a qualquer momento dentro de você ou algumas horas depois de nascer deve ser muito triste. E eu agradeço a Deus por ter me poupado desse sofrimento, se era isso que me esperava. E eu agradeço a Deus por ter cuidado de mim em toda essa situação. Claro que a gente queria que as coisas fossem diferentes, né? É inevitável a gente não pensar, nossa, eu estaria quase completando 12 semanas, é inevitável não pensar em tudo que eu estaria vivendo se as coisas tivessem saído como eu gostaria. Porém, é assim que aconteceu. E tá tudo bem, eu tô tranquila. Tô feliz que eu tô bem, minha filha tá bem, graças a Deus, Deus me abençoou com uma filha. Não sei se eu vou ter o privilégio de gestar novamente, mas quem sabe, né? Bom, então é isso. Esse vídeo é mais curtinho, era só mesmo para dar uma satisfação para vocês. Embora tenha sido confirmado o resultado de mola, a gente só vai saber o que vai ser feito, como vai agir daqui pra frente. Inicialmente o médico disse 1 ano sem engravidar, porém pode ser que se eu continuar, assim, o meu quadro continuar evoluindo positivamente, como está evoluindo até o momento, pode ser que Deus nos reserve uma surpresa antes de 1 ano, né? Mas até lá a gente vai viver e deixar nas mãos de Deus e nas mãos do meu médico, que é um médico muito competente, que graças a Deus desconfiou da doença desde o primeiro momento e que fez todo o protocolo para que não evoluísse para forma grave da doença. Então é isso, gente. Agradeço quem ficou até aqui. Se puderem deixar um like, algum comentário aqui, eu agradeço muito. Muito obrigada pela força que vocês me deram lá no Instagram. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!